Olá, sou a professora Suênia Medeiros e vim aqui falar para vocês sobre clássicos da sociologia. Se liga e vem comigo! Já parou para pensar sobre a importância dos estudos sobre a sociedade? Foi a partir disso, pessoal, que surgem então os clássicos da sociologia. O que é que eles vão avaliar? Eles entendem que a sociedade, a partir do contexto da modernidade, ela vai desenvolver novas formas de se organizar, novas formas do homem se relacionar com esse mundo, né? Então, a partir daí, eles vão desenvolver suas interpretações, os seus estudos acerca desse novo contexto, dessa nova forma de organização social. O que é que acontecia anteriormente? A filosofia, ela trazia suas interpretações sobre o homem, sobre o mundo, sobre questões políticas, só que a partir de algumas questões históricas bem específicas, como a primeira Revolução Industrial e a Revolução Francesa, vamos ter agora uma nova forma de organização da sociedade e, consequentemente, um indivíduo protagonista, mais crítico. Mudanças no âmbito econômico, político, social e cultural fizeram então com que esses teóricos, esses sociólogos, surgissem com o objetivo de explicar o que nós somos, de explicar como essa sociedade interfere na nossa formação. Então a gente vai iniciar agora nossa aula falando sobre o pai da sociologia, Émile Durkheim. Durkheim, pessoal, ele vai fazer parte do chamado viés positivista. O que é que quer dizer isso? Positivismo, ele vai avaliar a sociedade a partir de uma visão científica. De acordo com Émile Durkheim, nós precisamos entender a sociedade composta por coisas como organismos vivos, ou seja, tudo existe um porquê, tudo existe uma relação. Então, nesse processo de falar sobre o homem, Émile Durkheim vai desenvolver o conceito de fato social. Qual o objetivo do fato social? O fato social, ele quer explicar o que nós somos. Então, para Émile Durkheim, a sociedade, ela vai levar à formação do indivíduo. Então, a sociedade influencia o indivíduo. Nós somos formados, então, a partir da sociedade. Só que essa sociedade é um ambiente muito complexo. Ela é formada pelo quê? Pelas instituições sociais. Essas instituições sociais são escola, religião, família, e cada uma delas vai levando a nossa formação. Sabe como é que essas instituições sociais vão levar, então, a nossa formação? Através destes três elementos aqui: coerção, exterioridade e generalidade. Elas vão nos formando. A coerção, ela nos obriga a seguir algo. Exemplo, as leis. O Estado coloca as leis e nós precisamos segui-las. Exterior, porque não fomos nós que criamos. É algo que existe e nós seguimos. E generalidade, porque é algo que existe para todos, é aplicada a todos. Exemplos não faltam. O melhor deles seria a questão das leis. Então, essa é a leitura de Émile Durkheim sobre o processo de formação do indivíduo. Só que ele não fica sozinho, pessoal. Outro sociólogo vai então desenvolver os seus estudos sobre essa questão também da formação do homem. Quem é ele? Max Weber. Max Weber, diferente de Émile Durkheim, vai dizer que não é a sociedade que influencia o indivíduo, mas o próprio indivíduo acaba influenciando nas ações do outro. Não entenda isso como algo que remete a uma ação de reciprocidade, de obrigação, não nesse sentido. É algo que acontece a partir de alguns elementos. Então, para pensar nesses elementos, Max Weber vai criar os chamados tipos ideais, que são ideias, que são possibilidades. A partir desses tipos ideais, para falar sobre a nossa informação a partir da influência do outro, Max Weber vai desenvolver os tipos de ação social, que são racionais e irracionais. Vamos ter aqui, como tipos de ação racional, a ação racional em relação a fins e a ação racional em relação a valores. E como irracionais, ação tradicional e ação afetiva. A ação racional com relação a fins vai estar remetida a uma ação, a um objetivo. Você agora, por exemplo, está aqui assistindo essa aula para passar no Enem. Você vai conseguir, porque do Enem eu sei, né? Então essa é uma relação a fins. A ação racional relacionada a valores está ligada a uma questão de religião, família. Então existe um elemento simbólico ali naquela situação. A ação tradicional, como o próprio nome diz, requer tradição, ou seja, aquilo que é passado de geração para geração, de pai para filho. Exemplo, ir à missa aos domingos. Esse, né, é um exemplo de ação tradicional.
E a ação efetiva está ligada a traços de emoção, ligação. Então, você tem uma questão da afetividade. Ponto interessante, pessoal. A ação tradicional e a ação afetiva acabam tendo uma relação direta, porque uma ação afetiva também pode ser uma ação tradicional. Então, lembre, clássicos da sociologia trazem explicações sobre o homem no seu processo de formação social. A sociologia, enquanto ciência da sociedade, tem como objetivo trazer explicações, acerca do que nós somos. Então, pessoal, esses são os clássicos da sociologia. Emile Durkheim com a sua visão positivista, Max Weber com a sua visão da ação social. Lembrem de um ponto importante. Durkheim, ele traz esse caráter cientificista, certo? Por isso que ele faz parte dessa linha de pensamento do positivismo. Já Max Weber traz uma visão de avaliação, de interpretação. Por isso que ele fala dos tipos ideais. Além de Weber e Durkheim, outro clássico também importante para a sociologia é Karl Marx. Marx, filósofo, também acaba sendo abraçado pela sociologia, pelas ciências sociais, por suas interpretações acerca da sociedade pós-primeira Revolução Industrial, acerca de todas as relações, a organização da sociedade a partir da relação entre burguesia e proletariado, meios de produção, a questão do capital, a forma como o capital ele vai ganhar sentido para os homens, como esse ambiente agora de ordem econômica vai influenciar diretamente na dinâmica de organização social. Então, esses também são pontos importantes a se considerar dentro dos clássicos da sociologia, certo? Espero que vocês tenham compreendido bem o que são os clássicos, lembre da importância deles, faça sua revisão, se organize, aproveite as próximas aulas, vem conosco, porque do Enem eu sei.